Senhor, nós adoramos ao Teu nome, Te glorificamos, agradecemos a Ti pela vida desta igreja, por cada membro deste local que se dispõe a glorificar ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por este dia que Tu nos dá para estarmos na Tua presença, Te buscando, Te engrandecendo, rendendo graças a Ti, rendendo louvores a Ti, Senhor, porque Tu és merecedor toda honra, todo louvor e toda adoração. Ó Deus, fala conosco nesta manhã, nos usa segundo a Tua vontade, que haja, ó Deus, crescimento espiritual, que conheçamos a Tua palavra, busquemos receber de Ti aquilo que Tu queres para as nossas vidas, direcionamento, para que possamos estar diante de Ti, da forma como Tu desejas, Senhor. Obrigado pela liberalidade que Tu tem nos dado, pelo tempo que Tu tem nos dado para estarmos na Tua presença. Fala conosco através desse estudo, Senhor, usa as pessoas que estarão ouvindo, ó Deus, e que o Teu nome seja exaltado na vida de cada um dos Teus servos. Nós Te adoramos, glorificamos ao Teu nome por todas as coisas. Ó Deus, por cada local em que o Teu Evangelho está sendo pregado, ó Deus, cada igreja que se levanta em Teu nome, Senhor, a Tua presença seja sentida de uma forma especial. Obrigado por todas as coisas. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos, eu creio que muitos viram, quem ainda não viu, busque. Nós tínhamos falado na última aula que estaríamos trazendo um questionário referente às 6 primeiras aulas deste trabalho. E nós, então, colocamos lá no grupo da igreja e também no grupo do nosso curso. São 10 questões. Eu gostaria que os irmãos me entregassem no máximo até o dia 31 deste mês. O terceiro domingo, né? Após esse de hoje. Então, será no dia 31/7. Eu gostaria que todos fizessem esse questionário. Alguns não assistiram às aulas, ou algumas aulas, mas quem não assistiu, lá no YouTube tem essas aulas. Se tiver alguma dúvida, fala com o Igor, que ele vai informar como chegar. Eu gostaria que os irmãos acessassem sempre as nossas aulas no YouTube e também indicassem, compartilhassem, para que outros também sejam abençoados através desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que nós fazemos para a glória do Senhor, não temos intenção nenhuma de aparecer à igreja, ou seja lá o que for, mas fazemos isso para o engrandecimento do nome do Senhor. Então, todos que puderem acessar, tirem um tempinho e estudem, vejam e respondam as questões que nós colocamos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre esse questionário também, é só falar comigo, ok? Irmãos, nas 6 primeiras aulas nós falamos a respeito de... a nossa matéria é análise bíblica do Antigo e do Novo Testamento. E nós, para entrarmos direto na matéria, nós precisamos conhecer os fundamentos da Bíblia, primeiro, antes de a gente passar, então, a matéria propriamente dita. E nós, durante as 6 primeiras aulas, nós trouxemos uma introdução, falando sobre o propósito de Deus para a palavra de Deus, a sua palavra direcionada a nós, à igreja, aos homens, a todos aqueles que quiserem ter um conhecimento e comprometimento com Deus. A seguir nós falamos da revelação de Deus, depois falamos quem é Deus, né? Sobre aquilo que nós podemos chegar até Deus. Evidentemente que nós não conheceremos jamais a profundidade de quem é Deus, nós não podemos definir exatamente Deus, porque Ele é acima de todas as coisas, mas um pouco daquilo que Ele é nós falamos sobre. A palavra de Deus também, ela traz a revelação, ela toda cristocênica, ela vem desde Gênesis até Apocalipse, trazendo a mensagem de salvação, através de Jesus Cristo. Falamos também sobre a ação do Espírito Santo,
também as ações, tarefas e ofícios e categorias dos anjos, e também da queda, restauração, julgamento, eternidade com Deus e castigo eterno sobre os homens também. E a partir de hoje, então, nós gostaríamos muito de concluir essa parte da introdução sobre a Bíblia. Nós vamos, a partir dessa aula, ou seja, a 7ª aula, falando um pouco sobre a inspiração e poder da palavra de Deus. Como nós falamos dos assuntos principais, evidentemente que não trouxemos tudo aquilo que a Bíblia contém, que ela nos informa, porque nós não temos tempo e a nossa matéria praticamente não é essa. Apenas nós estamos trazendo uma introdução daquilo que precisamos para compreender melhor a mensagem da palavra de Deus. Então hoje, a partir de hoje, eu creio que no máximo mais uma aula nós entraremos então na análise do Antigo e do Novo Testamento. Mas hoje nós vamos trazer algumas coisas referentes à palavra de Deus, com sua inspiração, com o poder que ela traz sobre todas as coisas. A palavra de Deus é a revelação de Deus para o homem. É todo aquele que evidentemente quiser conhecer ao Senhor. Então a Bíblia, nas palavras de seus manuscritos originais, ela não contém erro. Muitas vezes pessoas analisam a palavra de Deus e entendem que houve erro. Entretanto, esses erros podem ser devido a traduções ou falta de pesquisa, né? Ou falta de conhecimento, de fundamento sobre a própria palavra de Deus. Então, a pessoa às vezes entende que houve algum erro, né? O erro pode ser dessa maneira. Ela é fidedigna e infalível. Esta verdade permanece inabalável, não somente quando ela trata da salvação, dos valores éticos e da moral, como também está isenta de erro em tudo aquilo que trata, inclusive a história e o cosmos. Nós vamos ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Aliás, segunda carta de Pedro, capítulo 1. O Daniel está por aí ainda? Segunda de Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Irmãos, nós trazemos sempre referências para que a gente possa exatamente ter uma referência e conhecer aquilo que nós estamos falando, né? Trazendo diretamente da palavra de Deus. No versículo 20 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Tem outras traduções que trazem uma outra forma de visão, mas no versículo 21 diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela não vem de uma vontade humana. A palavra de Deus, a Bíblia, eu não estou falando, irmãos, quando nós falamos Bíblia, eu estava uma vez ouvindo uma pessoa dizer: isso aqui é apenas papel, né? Evidentemente que isto aqui é papel, mas o que está dentro dela, aquilo que transmite para nós, é a palavra de Deus. É a vontade de Deus para o homem, a inspiração de Deus para que o homem tome posse, para que viva de acordo com a visão do Senhor. Então, conforme a atitude do salmista no Salmo 119, Salmo 119, irmãos, todos os 150, cento e quantos, irmãos, versículos? Salmo 119 tem quantos versículos, irmãos? 42, 51, 150. Muito bem, vamos olhar então. Oi? Cento e quanto? 70. É mesmo? Tá. Tem algum? Oi? Quantos são, irmãos? Dá uma olhada aí. Muito bem. É só a gente multiplicar, né? Os versículos do Salmo 119
são multiplicados por 8. São multiplicados por 8 versus o alfabeto hebraico, né? A gente multiplicando chega a essa quantidade. 176. Muito bem. O livro dos Salmos ele tem 150 salmos, né? Ou 120, é isso? Ah, é 150, então. Mas no Salmo 119, então, são 176 versículos. Todos eles falam a respeito da palavra de Deus. É algo extraordinário, é algo fantástico. Nós quisermos nos deliciar, ter um dia tranquilo e alegre, feliz e envolvimento com o Senhor, lê o Salmo 119 que você vai ter bastante coisa da palavra de Deus. Ele trata a Bíblia com grande alegria, autoridade e reverência. Esse Salmo 119, o salmista ele traz algo extraordinário. Ela foi escrita por homens, chamados para esse propósito. Ou seja, a palavra de Deus foi escrita por homens. Só que homens chamados para esse propósito, para escrever aquilo, as revelações do Senhor. Então não foi ninguém de outro planeta, mas foram homens que foram chamados para escrever, foram dados inspiração pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Os escritores do Antigo Testamento estavam conscientes, ou seja, aqueles que escreveram todo o Antigo Testamento, estavam conscientes de que o que disseram ao povo e o que escreveram é a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 18, alguém pode abrir aí? Vamos lá? Deuteronômio 18, no versículo 18. Pode ler? Eu vou ler, porque para poder sair o som aqui, tá, irmãos? Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém, meus irmãos? Então, aqui tem uma prova de que foi alguém, neste caso aqui, chamado por Deus para falar aquilo que Deus ordenou, né? Então aqui nós temos uma prova. Também em 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 2. Segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 2, está escrito: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. O Espírito de quem, irmãos? Eu falei quem? O Espírito de quem? Do Senhor. O que mais? Certo. Aí na outra versão diz, fala através de mim, e a sua palavra está dentro de mim. Outra tradução diz, está na minha boca, na minha língua, né? Então, isso aqui é dizendo, o Espírito do Senhor fala através desses homens, falou através desses homens naquela ocasião. Sempre os profetas iniciavam suas mensagens, eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas a maioria das mensagens dos profetas iniciam-se dizendo, assim diz, quem, irmãos? O Senhor, assim diz o Senhor. Quer dizer, não é assim que diz um cientista ou alguém cheio de sabedoria humana e tal, mas ele diz, assim diz o Senhor. Então vem do interior de Deus a sua palavra, né? Então aqueles homens que foram chamados para esse propósito, então eles já diziam antes para corroborar com toda essa visão de que aquela palavra vem de Deus para o povo, para a necessidade do povo e também para que o povo possa ter uma visão do Senhor a quem eles vão adorar. A Bíblia é a informação clara, ou seja, a Bíblia inspirada por Deus. A informação clara, precisa, confiável acerca do futuro de todas as coisas. Ela revela de forma incontestável como será a consumação de todas as coisas. Ou seja, você quer saber o futuro da humanidade? Quer saber o futuro de tudo que vai acontecer daqui a alguns séculos e milênios também, e pela eternidade? Busque na palavra de Deus que vai encontrar.
Os cientistas buscam isso constantemente, continuamente. Não só do que vai acontecer, mas desde o princípio das coisas. Mas até hoje eles não conseguiram, porque o princípio de todas as coisas é Deus. E o final de todas as coisas é Deus. E Ele nos informa através da sua palavra. Entretanto, irmãos, há uma coisa que alguns querem contestar, algumas pessoas que, por conta de uma série de situações que a gente não vai comentar, mas querem contestar a Deus porque Deus não informou as pessoas sobre algumas situações. Deus não se obriga a nada. Deus se obriga a falar aquilo que Ele é, o que Ele quer, quando quer, para quem Ele quiser, no momento que Ele quiser. Porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Entretanto, Ele sempre trouxe e deixou à nossa disposição todo o conhecimento que nós precisamos sobre todas as coisas. Aquilo que nós precisamos e principalmente no que se relaciona à adoração a Ele, a uma vida futura com Ele, a estarmos diante dEle, a viver com Ele na eternidade. E também Ele informou sobre o castigo que virá sobre todos aqueles que se rebelarem contra Ele ou que se voltarem contra Ele. E não há dúvida nenhuma, a palavra de Deus, ela relata tudo isso. Quer dizer, tudo que o homem, o ser humano, quando falamos homem, a mulher, crianças, jovens, adultos, velhos e tal, né? Tudo que precisamos conhecer e saber para todas as coisas, inclusive para o nosso crescimento físico, material, nosso conhecimento, nosso crescimento nas nossas relações interpessoais, né, com Deus também. Tudo isso tem na palavra de Deus. E também, acima de tudo, tem paz. Na palavra de Deus nós encontramos paz, alegria, tranquilidade. Quando nós queremos, quando nós buscamos ao Senhor, nós sabemos que nós estamos passando em guerra, vivendo em guerra, mas nós temos paz. Nós temos alegria de saber que este é um tempo que vai acabar. Dessa maneira, vivendo na sociedade, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de tumulto generalizado que nós vivemos, mas que breve isso vai acabar, né? E que apesar de todas essas coisas, nós nos regozijamos. Nós vemos os salmistas, principalmente os salmistas, dentro das maiores lutas, eles escreviam, quando nós lemos, parte dos salmos de Davi, né? Principalmente, Davi escreveu mais de 72 salmos, né? E quando nós lemos a respeito dos salmos dele, ele fala sobre todas as coisas, o momento de luta dele, o momento de pecado, o momento de tristeza angustiante, né? O momento em que quase desistia da vida, mas ele diz, eu me alegro no Senhor, né? Então isso é maravilhoso, irmãos. Então a Bíblia é informação clara, ela não tem contradições, ela é incontestável. Como será a consumação de todas as coisas? Informa sobre a condenação eterna que aguarda os ímpios. Também revela as promessas de um futuro glorioso para aqueles que foram redimidos através da obra de Cristo na cruz. Sendo a Bíblia um instrumento de comunicação entre Deus e o homem, o Senhor traz todas as informações sobre todas as coisas que o homem precisa saber. Porém, há muitas coisas que serão reveladas somente na eternidade. A palavra de Deus fala lá em Números, que há muitas coisas que nós não conhecemos, mas que serão reveladas na eternidade, né? O cidadão às vezes faz conjecturas sobre uma porção de situações, e como é que foi, por exemplo, na vida de Jesus, lá na infância dele e tal. Ora, vamos nos apegar àquilo que nós temos necessidade de saber, né? Aquilo que Deus deixou para que nós soubéssemos, para que nós tivéssemos acesso. Deus não se obriga a dizer o que o homem quer ouvir. Ele é soberano, criador de todas as coisas. Está acima de tudo e de todos. Seu amor por suas criaturas é tão grande a ponto de se revelar ao homem, de forma a entregar seu próprio filho em prol da redenção e como forma de justiça. Aí diz, amou-os, Deus nos amou até o fim. Eu vou ler em João 3, João 13, eu creio que os irmãos conhecem, né? Mas essa passagem é muito bonita para a gente deixar de ler, né? João 13, no versículo 1 diz, ora,
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, e isso aqui, Jesus foi os seus últimos momentos lá com os discípulos, né? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, ele ama a todos, né? E ele diz, amou-os até o fim. Aqueles que estavam no mundo também. Quando ele falou isso, ele falou até de Judas também. Ele estava reunido com aquele povo, né? E ele disse, amou até o fim. Até o momento em que a pessoa diz, eu não quero mais o Senhor, né? E aí, rebela-se contra o Senhor e o pagamento vem, né? O juízo vem. Isso tudo não foi feito a partir de um simples amor romântico, mas com um amor eficaz. Observação, porque se procurarem saber o que fazia Jesus, como nós estávamos falando, qual sua atividade, em que escola estudou, quais seus amigos, qual o seu passatempo preferido, durante sua vida antes de iniciar seu ministério, muitas vezes, e algumas pessoas, ao invés de irem estudar a palavra de Deus, no que nós necessitamos, precisamos, buscam saber coisas que não têm a menor importância, né? E aí começam a desenvolver teses sobre questões que não têm importância. Um exemplo é a vida de Jesus, né? O que Jesus fazia quando ele tinha 24 anos, quando tinha 22 anos? Ora, se a palavra de Deus não informa, é porque nós não precisamos saber, né? Temos tantas coisas que precisamos nos aprofundar e saber e conhecer da palavra de Deus, e muitas vezes nós largamos de lado, né? Para ouvir, às vezes, teses de pessoas, muitas vezes endemoniadas, que trazem confusão para a palavra de Deus, querem trazer confusão para a palavra de Deus, porque, na verdade, trazem, mas não se sustentam, né? As teses contra a palavra de Deus, não existe nenhuma comprovadamente que se sustentaram, né? Então, nós precisamos sim. Eu, por exemplo, estudo continuamente, todo o tempo que eu volto para estudar, eu vejo que eu deixei de estudar alguma coisa, né? Porque a palavra de Deus, ela não tem fim, ela é o princípio até lá a eternidade. Quando diz fim, é a eternidade, né? Durante toda a eternidade, e ela fala sobre isso. Então, eu preciso ter mais tempo para ver as coisas que Deus me mostrou, para que eu possa também abençoar outras pessoas. Eu estou falando nós, a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, ao invés de tentarmos descobrir essa fase, por que não nos debruçamos sobre suas palavras e a orientação clara e concisa do que é necessário revelar para a nossa salvação? O poder da palavra de Deus. No Salmo 119, no versículo 89, nós vamos dar uma lidinha rápida aqui. Salmo 119, versículo 89. Versículo 89. Alô, o som. Isaías 40, versículo 8, diz o seguinte: seca-se a erva
e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, o que é, irmãos? Permanece para sempre. Então seca-se a erva, isso está escrito também lá na carta de Pedro, lá na 1 Pedro capítulo 5 também. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas o que, irmãos? A palavra de Deus permanece para sempre, graças a Deus. Em outra tradução diz, seca-se a erva e murcha-se a flor, né? Acaba toda a essência daquela flor, mas nada faz com que a palavra de Deus seja suprimida. A palavra de Deus permanece firme nos céus, porém não é estática. Ou seja, a palavra de Deus não é parada, ela é dinâmica, ela age, né? A palavra de Deus, ela age em todos os sentidos, na nossa vida, no nosso intelecto, no nosso interior, nas nossas ações. Isto eu estou falando na vida daquele que crê, que confia, que recebe a palavra de Deus na sua vida. Então ela é dinâmica e é poderosa, ela age. A palavra de Deus, eu não estou falando sobre o livro, isso aqui que foi escrito por uma editora, né? Mas o que nela está escrito, aquilo, a essência da palavra de Deus, aquilo que vem do Senhor e que está escrito aqui para que nós entendamos, ela é poderosa. Abacuque 4,12, os irmãos, Hebreus 4,12, os irmãos conhecem, né? Que ela é mais penetrante do que o que, irmãos? Quem aqui? Isso, exatamente, ela penetra até a divisão da alma, do espírito e tal, né? Das medulas. A palavra de Deus é poderosa, ela visita todo o ser do homem, que é o mais profundo, né? Nós podemos definir, nós podemos ver coisas que se fazem, né? Mas o homem não tem uma réplica. Ele tem sim, por exemplo, o pastor Zé tem um filho, né? Mas não é igual a ele, de jeito nenhum. Só tem o pastor José Edson. Quando ele morrer, tomara que seja logo, né? Não. Não, né? Mas quando ele morrer, não vai aparecer nenhum outro igual a ele. E hoje eu estava falando aqui para os irmãos que há uma estatística de que até hoje nasceram e morreram. Quer dizer, não morreram todos, porque hoje tem mais de 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra, mas já morreram e nasceram aproximadamente 100 bilhões de pessoas, e não há nenhum igual ao outro, né? Esse Deus é maravilhoso, né? Imagina, não tem uma cópia, como é que pode isso, né? Não tem nenhuma cópia da irmã, ela é única. Existe dentro de nós um espírito também que vem de Deus, 100 bilhões de espíritos que vieram de Deus, amém, meus irmãos? Isto é fantástico. Ninguém consegue fazer isso. A ciência não consegue, inclusive, concluir o estudo e negar essa verdade, né? É algo tremendo. Então, nosso Deus, isso tudo vem da palavra de Deus, gerada por Deus, que a gente vê. Todas as coisas foram feitas por eles, pela força do seu poder, pela sua palavra, pela força da sua palavra e seu poder. Então, ela é dinâmica, pois realiza grandes coisas. Isaías 55:11. Isaías 55:11 está escrito: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Muitas vezes nós falamos isso, a maior parte dos irmãos conhecem, né? A palavra de Deus não volta vazia, mas a gente não pensa na profundidade desta palavra, né? Quando Deus fala alguma coisa, e a palavra de Deus, essa que está aqui, que tem milhares de versículos, né? Esta palavra, quando Deus fala, ela tem resultado, né? Quando nós falamos, seres humanos, nós somos falhos por conta do pecado, né? Nós hoje somos falhos por conta do pecado, mas não pelo Espírito que Deus colocou em nós. Mas quando Deus fala alguma coisa, acontece algo.
todas as palavras de Deus, pensamentos, sentimentos, ações de Deus, produzem resultado. Muitas vezes nós não percebemos, né? Mas, inclusive, com relação a nós, nosso testemunho, com relação ao nosso envolvimento com o Senhor, né? Muitas vezes Deus fala conosco que nós não ouvimos por conta das nossas tribulações, nossas angústias, nossos problemas, né? E nós estamos vivendo num mundo que é terrível, né? É como a Bíblia diz que o mundo já está no maligno, né? E nós estamos no meio deste mundo, neste mundo vivendo, neste contexto. Nós não somos daqui, mas vivemos aqui. Então, nós temos dificuldades, muitas vezes, de compreendermos o que é a palavra de Deus. A abrangência do poder da palavra de Deus sobre todas as coisas. Então, diz que ela não volta vazia jamais. Deus falou, algo aconteceu, né? Então, isso não tem como mudar. Por mais que alguém queira anular essa questão, não há. Oi? Pode falar. Exatamente. Tudo que foi previsto, né, vai acontecer, sem dúvida alguma, né? Não tem dúvida, né? Ela é criadora, de acordo com a narrativa da criação, as coisas vieram a existir à medida que Deus falava a sua palavra. Então, lá no capítulo 1 de Gênesis, nós não vamos ler, mas os irmãos conhecem, né? Que tudo foi feito pelo poder da sua palavra, né? Tudo veio do poder da sua palavra. O salmista, no Salmo 33, de 6 a 9, ele também declara, em Hebreus 11, 3, João 1, 1 a 3. Nós vamos ler lá em João 1, capítulo 1, versículo 1 a 3. Que é bem interessante essa palavra. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle ou por intermédio dEle. Nada do que foi feito se fez sem a presença dEle, evidentemente. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens e tal e tal. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que foi feito se fez sem Ele, sem Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Senhor Deus. Aleluias. Poder para outorgar. A palavra de Deus também nos dá poder para outorgar. Ela tem poder para outorgar. E quando chama alguém, Deus prepara alguém para realizar uma tarefa, Ele também investe nesse alguém e dá poder também para outorgar, ou seja, para passar à frente, para dizer, para resolver, para realizar. Então, a palavra de Deus tem poder de outorgar vida nova. Nascemos de novo, né? Nós nascemos de novo pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, como nós estávamos falando também lá em 1 Pedro 1,23, 2 Timóteo 3,15, todo mundo conhece, né? Ela também libera graça, poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação ao Senhor Jesus. Ela libera graça, poder, ela transforma vidas para todos aqueles que creem, né? Nós estamos falando para crentes, filhos de Deus, por meio dos quais crescem na fé e na sua dedicação ao Senhor Jesus. Isaías traz uma expressão verbal, aliás. Interessante. Assim como a água proveniente do céu faz as coisas crescerem, ou seja, quando a água ela cai sobre a terra, ela faz germinar uma porção de coisas, a vida acontece quando a água cai na terra, né? Então, assim como, dessa mesma maneira, a palavra que sai da boca de Deus nos leva a crescer espiritualmente. Isaías 55, eu queria que os irmãos também acompanhassem. Isaías 55,
10, 11. Nós lemos agora uma outra passagem, mas vamos ler essa passagem de Isaías 55. Dez e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, dessa mesma maneira, nós lemos então que a palavra de Deus, da mesma forma, não voltará vazia. Amém, meus irmãos? No versículo 11 está escrito também essa verdade, tá? Então, dessa mesma maneira, assim como a chuva cai, que molha, que rega, que dá vida, que transforma pessoas, evidentemente, a gente transforma a pessoa como a chuva, cai, vem, claro, lá no Nordeste, os nordestinos sabem disso. Agora não que melhorou a coisa, mas a gente sabe, eu sou nordestino e vi a situação lá no interior, né? Como é que era. Então transforma pessoas que viviam na miséria, elas passam a ter vida através da água que desce do céu. Então Isaías ele está comparando aqui, evidentemente, de uma forma bem diferente, a palavra de Deus. Quando ela sai da boca de Deus, ela não retorna vazia, ela cumpre com o seu propósito. É criadora, a palavra de Deus é dinâmica, é poderosa, é criadora, e de acordo com a narrativa da criação, as coisas vieram a existir à medida que Deus falava. O Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Lá no Salmo, ontem eu postei aqui, não sei se alguém viu, no Salmo 147, versículos 15 a 18, coisa maravilhosa, né? Vamos ler, irmãos, que é bonito demais. O salmista estava extremamente inspirado. 147. É que ontem eu estava lendo essa parte, me trouxe uma alegria tão grande. E aí eu quero compartilhar também com os irmãos. Amém, meus irmãos? Pode compartilhar com quem você quiser, que é maravilhoso. Salmo 147. Versículos 15 até o 18. Nós vamos ler. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Eu não vou me demorar nesses 3 versículos, esses 4 versículos. Mas, irmãos, depois tu lê um pouquinho. São 4 versículos só. E medita nisso aí. A palavra de Deus, o que sai da boca de Deus, o que diz. Salmo 147, versículos 15 até o 18. Irmãos, pensem um pouquinho sobre isso, tá, irmãos? O poder de Deus, a forma como Deus age, o carinho que Ele tem por todas as coisas. O poder para outorgar. A palavra de Deus tem poder de outorgar vida, como nós falamos, né? Nascemos de novo. Ele libera graça. A palavra de Deus também libera graça. Amém, meus irmãos? Ela traz vitória contra Satanás, ou seja, o inimigo age contra as pessoas, mas a palavra de Deus libera graça, poder para vencer as investidas do diabo. Ela é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Efésios 6,17. Os irmãos conhecem, né? Apocalipse 19, 13 e 15. Eu vou ler aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Alguma colocação? Vamos aproveitar, então. Quem quiser, estamos na graça. Apocalipse 19, 13. A partir do versículo 13. Está vestido como com um manto
tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E o seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Todo-Poderoso. Jesus, ele vem com seus exércitos e com a sua igreja, que nesse instante está vindo com ele de um local chamado as Bodas do Cordeiro. Os irmãos já conhecem essa passagem. Então ele está vindo para vencer. Ele traz o seu povo, ou seja, os vencedores, aqueles que venceram as maldades, que venceram todas as coisas, que se apresentaram todas as lutas, e que pela palavra do Senhor, conforme está lá em Efésios 6, venceram essas batalhas. Não porque tenham mérito, mas pela palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus. Esse povo fazia uso da palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos uma arma poderosa para vencer essas situações. A palavra de Deus também tem poder de julgar, tá, irmãos? Nós somos julgados também, os crentes, pela palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebidas do Senhor. O próprio Senhor Jesus assegurou que a sua palavra condenará os que o rejeitarem. Está lá em João 12. Os irmãos podem abrir, que nós vamos dar uma lidinha aí. João 12, 48. Ele diz, e isso é muito sério, irmãos, porque muita gente não acredita que há julgamento, mas há julgamento. A graça foi derramada a todos, sobre todos. A Bíblia diz, Paulo, lá na carta aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a graça foi derramada sobre todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para morrer por todo aquele que nele crê, para morrer e todo aquele que nele crê seja salvo. Né? E a Bíblia diz ainda mais lá no capítulo 5 ainda de João, na verdade eu digo, aquele que conhece a mim, aquele que recebe a mim, aquele que me busca, não entrará em condenação. Ele fala, em outras palavras, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Né? Então havia uma condenação, há uma condenação sobre aqueles que não querem, não recebem Jesus. E aqui nesse versículo é muito claro com relação a isso. No versículo 48 do livro do Evangelho de João, no capítulo 12, diz: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, ou seja, será julgado. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Há um julgamento, né? Então é por isso, irmãos, que nós, na última aula, falamos que muitos dos apóstolos e dos servos de Deus choram e sentem muita tristeza por aquele que não se converte, por aquele que abandona o Senhor, porque sabem do futuro que a cada um está reservado, aqueles que rejeitaram o Senhor, e a Bíblia é muito clara com relação a isso. Muitos estão deixando a palavra de Deus, porque quando ouvem uma palavra deste tipo, não resistem, e acham que aqueles estão trazendo algo que não é verdade, mas é a palavra de Deus que está dizendo. A palavra de Deus é cabal. Hoje, muita gente quer ouvir dizer: olha, você vai receber Jesus, tem uma vida bela, não tem mais problema. Não é verdade. Nós estamos em guerra espiritual, e todos aqueles que conhecem o Senhor, que recebem o Senhor e que buscam na sua palavra, entendem o quanto é difícil enxergar alguém desistindo do Senhor,
seja lá por conta do que for, às vezes por fama, por dinheiro, por situações, nada paga uma alma que vai para o inferno. Não tem dinheiro que pague. O sangue de Jesus paga. Jesus Cristo deu a sua vida, o Filho de Deus deu a sua vida, e por conta disso haverá um julgamento de todos aqueles que não quiserem, que rejeitarem, e muitos então, depois de esquecerem o Senhor, lutam contra, às vezes até contra a igreja do Senhor. Isso é muito triste. Por conta disso é que nós falamos aqui, dentro da palavra de Deus, muitos que são chamados choram, por conta de ver tanta gente se desligando da presença do Senhor, tantos morrendo fora da presença do Senhor. Isso é muito triste. E, infelizmente, a cada dia que passa, a sociedade mais entra numa situação de degradação da própria vida, entrega dos seus próprios sentimentos, os instintos da carne deixando de se aflorar. É muito triste isso. Por conta disso, a palavra de Deus, por conta disso, nós precisamos estudar a palavra de Deus na sua íntegra. Não naqueles versículos apenas que chamam a nossa atenção de que Deus proverá. Evidentemente que Deus proverá. Mas como que eu posso pedir a Deus algo se eu luto contra Ele? É difícil entender isso, né? Deus é justo em todos os sentidos. Então, irmãos, é muito difícil a gente entender isso. O autor aos Hebreus escreve que a poderosa palavra de Deus julga os pensamentos e intenções de corações. Nós lemos no capítulo 4. Em outras palavras, os que optam por desconsiderar a palavra de Deus, acabarão por experimentá-la com a palavra da condenação. Né? Aí eu tenho que dizer isso e tenho que ouvir um monte de gente falando mal de mim. Não estou nem aí, eu tenho que dizer o que a palavra de Deus está dizendo. E eu não abro mão disso porque eu conheci o Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. E eu não vendo aquilo que Deus me deu de forma alguma, por conta de coisa nenhuma. Né? Não abro mão de trazer a palavra de Deus na sua íntegra. Né? Eu sei que muita gente quer. Irmãos, vamos falar de bênçãos. Bênção é ter Jesus no teu coração. É não abrir mão do Senhor na tua vida. Esta é a maior bênção. E foi dado por Deus em sacrifício por mim, pela minha vida. E eu não posso de jeito nenhum abrir mão disso. Não estou nem aí. Morra quem morrer, mas eu entendi a palavra de Deus dessa maneira, então eu vou ter que pregar dessa maneira. Inspiração da palavra. A palavra de Deus é inspirada. Por volta do tempo em que Paulo escreveu 2 Timóteo, já havia evidência de que os escritos do Novo Testamento eram considerados escritura divinamente inspirada. Mesmo naquela época, Paulo já alertava. A escritura, ou seja, os escritos de Deus são extremamente inspirados por Deus. Eram considerados escrituras divinamente inspiradas por Deus. Está lá em 2 Timóteo, todos conhecem, eu creio, no capítulo 3,16, em 2 Pedro 3,15-16. Para nós, hoje a Escritura refere-se aos escritos divinamente inspirados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. São os escritos, a mensagem original de Deus para a humanidade. É o único testemunho infalível. A palavra de Deus é o único testemunho infalível, porque eu dou um testemunho, eu trago um testemunho do Senhor na minha vida, mas em determinados momentos, por conta de uma série de situações, eu posso passar por lutas que trazem uma mancha ao meu testemunho, mas é preciso que eu reconheça isso e vá direto ao Senhor, eu pequei. Davi é um exemplo disso, claro, né? Davi se jogou nos pés do Senhor e disse: Senhor, eu não posso, os meus ossos adoeceram enquanto eu não confessei o pecado, o meu pecado. E uma tristeza grande surgiu de dentro dele quando ele confessou isso, né? E aí ele entra em paz com Deus quando ele se joga diante do Senhor e diz: eu reconheço, né? E Deus é misericordioso, Ele nos dá tempo, Ele nos dá oportunidade, não só a alguns, mas a todos. Entretanto, nós temos um tempo, né?
até o final da nossa vida, ou então a volta de Cristo, né? Então, para nós, hoje, a Escritura refere aos escritos divinamente inspirados, tanto no Antigo quanto no Novo. São os escritos a mensagem original de Deus para a humanidade. É o único testemunho infalível da graça salvadora de Deus para todas as pessoas. Não são apenas uma parte das pessoas pelas quais Jesus veio. Jesus veio a este mundo para todas as pessoas. Há muita gente dizendo aí que veio para alguns, porque muitos foram feitos para a salvação e muitos foram feitos por Deus para a condenação. Isto é uma mentira do diabo. Deus não fez ninguém para a condenação eterna. Amém, meus irmãos? O Senhor fez todos para a salvação, porém muitos abriram mão dessa salvação. Mas Deus, ainda pela sua justiça e pelo seu amor, deu Jesus Cristo como sacrifício e entregou por todos aqueles que quiserem rever essa situação. Todos pecaram, todos se afastaram da presença de Deus, mas todos têm direito a retornar, mas tem um tempo para isso. Pela justiça de Deus, Ele deu Jesus Cristo, mas pela sua justiça também, Ele vai condenar todos aqueles que se voltarem contra Jesus Cristo, contra a salvação que é Jesus Cristo. Isto é cabal, não tem retorno, não tem meio termo. É assim a palavra de Deus, né? Então, irmãos, é a graça salvadora para todas as pessoas, Jesus Cristo. Testemunho de Jesus, ele falava da revelação divina ainda futura. Jesus Cristo falava ainda no futuro, a verdade revelada do restante do Novo Testamento. Ou seja, Jesus, quando ele esteve entre nós, ele falava já de um futuro que iria acontecer. Então, é a palavra de Deus se revelando a si mesma através do testemunho de Jesus. Da parte do Espírito Santo, através dos apóstolos. João 16, 13 e João também 15, 26 e 27. Negar a inspiração da Bíblia, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Ou seja, ele testemunhou da sua palavra, ele testemunhou daquilo que ele recebeu do Pai. Ele disse, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai que me enviou. Esse é o testemunho de Jesus Cristo. Então, negar a inspiração da Bíblia, portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. Mateus 5,18, Lucas 24, 25 e 26, João 10, 35. Nós vamos ler João 10, 35, tá, irmãos? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, ou seja, ela é intransponível, ela não tem falha. E do Espírito Santo também, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler também. 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. No versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, ou seja, não da palavra de Deus, mas espíritos enganadores. Isto está acontecendo hoje. Nos últimos dias, apostatarão muitos da fé e se renderão a espíritos enganadores, né? Afastando-se da presença do Senhor, afastando-se da palavra de Deus, afastando-se do testemunho que o Espírito traz. Os apóstolos também testemunharam. Nós vamos ler lá em 1 Pedro, já lemos uma vez, vamos ler novamente. 1 Pedro 1, 21. 1, 20 e 21, vamos ler. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos,
e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui está apontando para o testemunho do Senhor Jesus, que lá no futuro, e isso aqui os apóstolos falaram, disto que iria acontecer, lá no futuro iria acontecer. Ou seja, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, Jesus Cristo, né? Lá em Apocalipse 13, versículo 8, diz que o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Então, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Ele se manifestou, que por meio deles tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1, 20 e 21. Tá bom, irmãos? Nós estamos concluindo já a nossa parte. Eu queria só chegar aqui ao final disso que nós trouxemos. Então, aqui o testemunho dos apóstolos. Obediência à palavra. As escrituras sagradas devem ser recebidas, cridas e obedecidas. A Bíblia, a Escritura, aquilo que está aqui, a palavra de Deus deve ser recebida, crida e obedecida como a autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida e também à piedade. No versículo 21 de João, no capítulo 14, também em Êxodo 20, no versículo 3... Lá em Êxodo 20, no versículo 3, nós não vamos ler, mas fala que o Senhor está dizendo: não tereis outros deuses além de mim, né? E hoje quantos buscam a porção de deuses por aí, né? Deuses falíveis, que não é o nosso Deus. Na igreja, a Bíblia deve ser a autoridade final de todas as questões de ensino, repreensão, correção, doutrina e instrução. Na justiça, ninguém pode submeter-se ao senhorio de Cristo sem estar submisso a Deus e a sua palavra como a autoridade máxima é o Senhor. Nós falamos aqui, nós tivemos uma assembleia, né, a autoridade máxima que guia as nossas atividades dentro do templo, dentro da igreja, a nossa organização, é o nosso estatuto, né? Mas dentro da palavra de Deus não há nenhum documento acima da palavra de Deus. Dentro da igreja, na vida dos irmãos, evidentemente. Então, ela é a autoridade máxima dentro da igreja. A palavra de Jesus Cristo, em João 8, os irmãos depois podem acessar no YouTube. Eu creio que até quarta-feira, no máximo, vai estar já publicado. Porque aí os irmãos vão ler isso com mais calma, vão prestar atenção. Eu gostaria muito que os irmãos acessassem para ver, para darem prosseguimento, que aqui o nosso tempo é muito curto. Mas no capítulo 14 de João, no versículo 31, eu creio que todos conhecem aqui, né? É uma palavra bem, até, boa parte até dos políticos usam, né? Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Aliás, nós vamos ler primeiro no versículo 8, no capítulo 8, no versículo 31. Depois a gente vai ler uma outra passagem. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sois meus discípulos. Algumas pessoas usam isso para falar com seus aliados, né? E aí diz: vocês são meus discípulos se usarem a minha teologia, a minha forma de agir, aí vocês vão ser meus seguidores e tal, né? Por aí. Mas no versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 37 diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós.
se fazem isto, é porque a palavra se insubmetem contra Deus, é porque a palavra do Senhor não está nele, naquele que faz essa situação, né? Conhecer a palavra, somente entender a Bíblia, se estivermos somente entendemos a Bíblia se estivermos em harmonia com o Espírito Santo. É Ele quem abre nossa mente para compreendermos o seu sentido e quem dá testemunho em nosso interior da sua autoridade. Ou seja, nós podemos decorar a palavra de Deus. Tem gente aí que tem uma mente privilegiada e que faz isso, né? Decora diversos capítulos da palavra de Deus, né? Versículos e tal, isso é muito bom. Mas o entendimento, aquilo que precisa ser a essência do que ali está escrito, somente através do Espírito Santo de Deus. Pela consciência, pela nossa sabedoria, nós não conseguimos chegar até o Senhor. Mas então, com a orientação do Espírito Santo, conseguimos. 1 Coríntios 2, para a gente concluir essa parte, 1 Coríntios 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então Paulo, ele estava dizendo aqui, aquele povo que estava ali, ele disse, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Esse Espírito do mundo é a nossa informação, o que vivemos nesse mundo, né? Mas para trabalhar com as coisas de Deus, para conhecer o Senhor, é preciso que o Espírito Santo esteja em nós. Diz, e sim, o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos, ou seja, o Espírito que vem de Deus atua na nossa vida, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, né? Foi dado de graça. Agora, isso aqui está falando com servos de Deus, né? Para o mundo, de uma forma geral, né? Aquele que não conhece o Senhor, que não crê, o Espírito de Deus, ele é revelado e ele vem e habita naquele que é servo de Deus. Ou seja, Paulo ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo que reside em nós, que habita em nós. Então, a partir do momento em que recebemos Jesus, conhecemos o Senhor, buscamos na sua palavra, então nós nos tornamos um altar de adoração, né? Para Deus, para viver na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria concluir mais uma parte, mas o nosso tempo já foi. Tomei um pouco do tempo do pastor Ronaldo também, porque também nós chegamos atrasados. Irmãos, 9 da manhã nós precisamos iniciar essa aula, tá bom? Claro que nós temos dificuldades, algumas pessoas não puderam estar aqui hoje, temos um retiro também acontecendo, tem muita gente lá, mas nós agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, todos aqueles que estão nos vendo, que verão também pela internet. Eu gostaria que todos compartilhassem ou informassem que nós temos esse trabalho realizado e sendo também publicado, para que todos que puderem acessar sejam abençoados, tá, irmãos? Não que glorifique a vida de alguém, mas glorifique a Deus, né? Por aquilo que Ele tem nos dado, nos fornecido gratuitamente. Amém, meus irmãos? Senhor, nós te adoramos, glorificamos ao teu nome, obrigado por esta aula, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Deus, todos aqueles que tiverem acesso a esse estudo, sejam abençoados. Nós não trazemos palavras vindas de nós, mas vindas da tua palavra. Ó Deus, aquilo que realmente interessa para as nossas vidas, para o nosso conhecimento. Não queremos conhecer apenas para ficar no nosso intelecto, mas para vivermos de acordo com aquilo que tu nos orienta. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Abençoa o teu povo neste dia. Seja tudo dirigido por ti. Todas as nossas ações nesse dia, para a honra e glória do teu nome. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.